Beleza. Então, hoje, o intuito é ajudar vocês em saber como quebrar objeções, né? É uma coisa que vocês têm me pedido há algum tempo. Então, por favor, a ideia é sim ser um bate-papo, perguntas, respostas. Vou fazer uma introdução de alguns truques de como quebrar essas objeções, mas desde já, se algum líder aí quiser me interromper, se tiver alguma pontuação para fazer, por favor, tá? Daí depois a gente abre para perguntas. Fechou? Fechado? Bom, vamos lá, gente. Primeiro de tudo, antes que a gente saiba como quebrar a objeção, a gente nunca pode se esquecer, obviamente, que a gente está no marketing de relacionamento. A gente tem que saber se relacionar, tem muito traquejo nessas questões que envolvem o contato com o seu prospecto, né? Prospecto é o seu contato, seja frio, seja quente, é a pessoa ali que você vai conversar. Então, saibam lidar com essas pessoas e tenham traquejo ao lidar com essas pessoas. Porque por mais que talvez a gente esteja iniciando, alguns estejam iniciando, ou alguns ainda não tenham uma habilidade, se você tem segurança e postura ao falar, você minimamente sabe mais que a pessoa que você está abordando. Então, você já está, só aí você já está na vantagem. Só ao ter segurança e postura ao falar, você já está na vantagem. Então, em primeira mão, para vocês, é sempre muito importante a gente ter postura profissional, ter uma boa linguagem corporal, ter segurança ao falar, tá? Estejam bem vestidos, tenham boa linguagem e sempre atrelem tudo isso ao conhecimento. Conhecimento a gente adquire, então adquiram conhecimento, tá? Muitas pessoas, muitas das vezes, elas compram o negócio pela pessoa que você está sendo, pela postura que você tem. E principalmente, acima de tudo, o interesse verdadeiro que você tem em solucionar os problemas dessa pessoa. Tá? Então, no momento de você quebrar uma objeção, você tem que ser a pessoa que vai entrar a fundo no mundo e nas necessidades do seu prospecto. Você tem que entender profundamente, a fundo, de verdade mesmo, o problema daquela pessoa. Porque você tem que ser a pessoa que, de fato, vai ver o problema dela ser solucionado. Não existe problema que não possa ser solucionado, mas, acima de tudo, quem vai resolver esses problemas? Você tem que ser a pessoa que deseja resolver esses problemas e deseja verdadeiramente resolver esses problemas, porque quando a gente entra num diálogo, esses dias a gente estava conversando com as meninas, quando a gente entra num diálogo tendo interesse próprio, né? A gente tem o nosso interesse antes do interesse da pessoa. Na maioria das vezes a gente não consegue fazer um fechamento e a gente não consegue se relacionar com a pessoa. Se a gente tem primeiro o interesse de fato e real no problema da pessoa, eu tenho certeza que o fechamento vai vir. Você vai ser recompensado pelo fechamento, mas antes disso tenha um interesse genuíno e verdadeiro pela necessidade da pessoa, né? No nosso caso, física, emocional ou financeira. Tá? Então, queira de verdade entrar no mundo daquela pessoa, se colocar no mundo daquela pessoa, pensar sobre a vida dela. Né? Então, primeiro você estuda sobre a vida e as necessidades daquela pessoa. Entrei no mundo daquela pessoa. Se eu fosse aquela pessoa, eu ia querer isto. Pronto, você achou o ponto-chave que você tem que entrar numa abordagem, por exemplo, para quebrar a objeção. Tá? Queiram por exemplo, resolver esse tipo de problemas, queiram ser a pessoa que resolve problemas. E com esses problemas, obviamente, vai vir as objeções. Só que a gente começa a aprender alguns truques ao lidar com as objeções. Então, lidem com as objeções e não se assustem com elas. Coloquem isso na cabeça. Lidem com as objeções, não se assustem com elas, tá? Exemplo de objeção, depois a gente vai entrar para as perguntas e respostas, mas no geral, no nosso modelo de negócio, as objeções geralmente são: o produto é caro, será que funciona mesmo esse produto? E daí a pessoa vai falar: eu não tenho disciplina de usar o produto, ou eu não sei vender, eu não tenho perfil, eu não tenho dinheiro, eu não tenho contato.
Eu não quero ser o chato que vende, fica fazendo vendas. Primeiro de tudo, só um parêntese sobre esse tipo de objeção de eu não quero ser o chato. Se você acredita no seu produto, não tem como você não querer oferecer para os seus amigos, para a sua família e para os seus contatos. Então, se você acredita de fato no produto, você não vai ser chato, tá? Porque se o produto funciona, você não vai ser chato ao compartilhar ele com as pessoas que você mais ama, tá? Só aí você já quebra uma objeção, mas era só um parênteses. Outro tipo de objeção. Esse é aquele tipo de empresa, tipo aquela outra lá, meu tio já perdeu dinheiro com esse modelo de negócio. É um tipo de objeção. Já está saturado, é pirâmide, enfim, tá? Se essas já foram algumas das perguntas de vocês, eu já vou adiantar como vocês fazem para quebrar esses tipos de objeções. Mas antes de falar sobre a prática, né, como eu quebro na prática uma objeção de eu não sei vender, antes de falar sobre isso, a gente sempre vai seguir. Então, pensem assim, ó, sempre quando a gente vira uma objeção, a gente vai seguir 5 passos, tá? Obviamente que se a gente está numa reunião presencial e vem uma objeção, a gente não vai falar, peraí que eu tenho que seguir 5 passos, não. Para você não ter esse tempo de delay aí, peraí, eu tenho que seguir os 5 passos, obviamente você vai ter que treinar. Você vai ter que agir, você vai ter que fazer, até você não ter que pensar mentalmente mais nesses 5 passos, tá? Mas, na teoria, a gente segue 5 passos para quebrar uma objeção, tá? Então, vamos lá. Acontece que a maioria das pessoas, elas recebem uma objeção e elas param na primeira objeção delas. Elas desistem na primeira objeção, nas primeiras objeções. A diferença da minoria é que ela dribla a objeção com postura e com conhecimento. Mas, acima de tudo, como eu falei, com vontade de solucionar problemas. Tá? Então, tenham isso em mente. Eu não vou ser a pessoa que vai desistir na primeira objeção. Eu vou receber uma objeção, 2 objeções, 3 objeções, milhares de objeções, e eu vou aprender a solucionar problemas. Eu vou ser um solucionador de problemas, tá? Mas, voltando para os 5 passos. 5 passos para quebrar uma objeção. Primeiro de tudo, veio uma objeção para você numa reunião presencial ou online. O que você tem que fazer? Ouvir atentamente, tá? Então, enquanto a pessoa está tendo ali aquela objeção, você está olhando nos olhos dela e mostrando que você está ouvindo muito atentamente aquilo que ela está falando. Então, ouça atentamente, entenda aquilo que ela está falando, entenda de fato a objeção dela e concorde com a objeção dela, tá? Por quê? Eu estou falando para concordar. Porque a primeira coisa que a gente faz, o ser humano faz, quando ele tem uma objeção, seja da vida, em algum outro lugar, peraí que... Aí, desativei. Eu recebo uma objeção ou eu recebo alguma afronta. O primeiro passo do ser humano é querer já atacar com 1000 facadas e já defender o nosso ponto de vista. É aí que a gente se quebra totalmente. Até mesmo no se relacionar com as pessoas, porque a gente está falando em objeções de clientes, mas isso serve também ao liderar as pessoas, ao se relacionar com as pessoas, no quesito nossos liderados, nos nossos downlines. Quando um downline vem ou alguma outra pessoa vem e dá de quebra, assim, uma objeção em cima de você, primeiro ponto é falar, não, você está errado, não, peraí. Ouça atentamente, entenda a objeção do cliente e concorde, tá? É o primeiro passo. Eu vou explicar depois como que você vai concordar. Então, entenda esse primeiro passo. Ouvir atentamente, entender e concordar com a objeção, tá? Primeiro, entenda a pessoa ou o problema. Coloque isso na sua cabeça. Entenda, depois atenda. Entenda, depois atenda. Você vai entender a pessoa e depois você vai atender ela. Passo 2. Descubra as objeções verdadeiras e ocultas da pessoa, porque talvez uma pessoa, ela está falando que ela não teve interesse em conhecer os olhos, mas talvez a objeção verdadeira dela seja que ela não tem dinheiro para comprar aquele óleo. Então, você só vai saber disso se você ouvir atentamente e entender a objeção daquela pessoa. Aí você vai para o passo 2, porque você descobriu a objeção verdadeira e oculta daquela pessoa. Passo 2. Passo 3 é amenize a dor e confirme essa dor. Gabi, Oi. vai devagar, por favor. Para você anotar?
Calma. Depois eu mando, pode ficar tranquila que eu mando esse passo a passo bonitinho. Beleza. Podem ficar sossegados em anotar, tá? Estejam atentos a entender, depois está gravado e eu mando, pode ficar tranquila que eu mando 5 passos ainda hoje. Tá, obrigada. Imagina que é isso. Então, ó, só para voltar, passo 1, ouça atentamente, entenda e concorde com a objeção. Passo 2, descubra a objeção verdadeira e oculta. Passo 3, amenize a dor e confirme com histórias, tá? O que eu estou querendo dizer? Eu tô entendendo a pessoa, eu tô concordando com ela, eu tô amenizando a dor, né? Porque primeiro às vezes a gente bate, depois a gente assopra, então eu vou assoprar e eu vou confirmar com uma história real. Falar, olha, eu entendo a sua dor, mas sabe o que acontece? Fulano, nananana, aí que você começa a contar histórias. Por quê? Porque, peraí, que tem um áudio aberto, acho que desligou. Porque fatos contam, mas histórias vendem, tá? Você vende histórias. Então, não se esqueça disso. Fatos contam, histórias vendem. Passo 4, peça permissão, tá? De forma muito educada, peça permissão para colocar o seu ponto de vista e mostrar a maneira pelo qual você enxerga aquilo que a pessoa te falou. A maneira pelo qual você enxerga aquela objeção que a pessoa está te dando, tá? E quinto passo, faça uma pergunta irresistível. Gente, o Thales sabe, a gente estava conversando agora há pouco, agora à tarde. Eu usei essa técnica porque eu estava repassando o alinhamento de hoje e eu usei essa técnica da pergunta irresistível. Gente, eu acho que é humanamente impossível, claro que tem casos e casos, não dá certo. Dá certo, tá? A técnica da pergunta irresistível. A técnica da pergunta irresistível é, abre aspas, se eu, vírgula, você, tá? Passei os 5 passos e vou explicar tudo isso, tá? Porque eu passei a técnica, agora eu vou passar a prática. Então, vamos para os 5 passos. Então, vamos supor que a gente está na primeira objeção, tá? A primeira objeção de que, o produto é caro. Como que eu vou driblar essa objeção com esses 5 passos que eu coloquei, tá? Primeiro passo é ouça atentamente e concorde. Então, a pessoa vai falar assim, olha, o produto é caro. Aí você vai dizer, você vai ouvir atentamente enquanto a pessoa está falando, você pode refletir com ela, você pode colocar a mão no queixo, você pode... Nossa, eu estou entrando no mundo daquela pessoa, tá? Então, você está ouvindo atentamente ela falar que o produto é caro e você vai falar para ela, você pode falar assim, olha, eu entendo perfeitamente o seu ponto de vista, porque eu também pensava assim. Eu sempre falei isso e isso de fato funciona, gente, porque é verdade. Quando a gente fala que a gente concorda com a pessoa, tem que ser uma afirmação verdadeira, tá? Não adianta você falar que você concorda se não é verdade, porque daí você não passa credibilidade nenhuma. Você nem mesmo acredita nesse discurso, ele não vai funcionar. Você tem que concordar. E se você não concorda, lembra de alguém que concorda e fala, tá? Vamos supor que você não achasse o produto caro. Você pode falar, olha, eu entendo perfeitamente. A minha mãe também achava caro, tá? Porque eu nunca achei, mas a minha mãe sim. Então, como você tem que passar a verdade, você usa uma terceira pessoa sem problema nenhum. O importante é que seja verdade, tá? Então, voltando, eu estou ouvindo atentamente e eu falo para a pessoa, falo, olha, eu entendo perfeitamente seu ponto de vista de falar que o produto é caro, porque eu mesmo pensava assim. Aí você sorri, tá? Sempre importante ter essa energia. Aí depois você vai falar o seguinte, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Se esse produto, olha lá a pergunta irresistível, se esse produto custasse menos, você compraria? Aí a pessoa ela pode responder sim ou ela pode responder não. E você perguntou isso para ela para você realmente saber se trata, para você encontrar a objeção verdadeira e oculta. Você perguntou para ela para você saber se trata de uma objeção do produto ou se a pessoa não quer mesmo usar o óleo, tá? Se ele falar assim, olha, é porque eu não disponho de valor nesse momento. Ah, então peraí, né? Aí você vai entrar com uma história, você vai entrar naquele passo a passo de amenizar a dor e correlacionar com uma história. Ah, eu não disponho desse valor nesse momento. Aí você entra com uma história e depois faz a pergunta irresistível. Você confirma histórias de pessoas também que não dispunham de dinheiro naquele momento, mas elas entenderam a proposta e compraram um produto e o produto deu certo ou o negócio deu certo. E depois disso, você pode falar para a pessoa, falar, olha, eu entendo. Só que eu conheço pessoas, é aí que você entra na história, né? Eu conheço pessoas que, mesmo sem ter capital, elas entenderam o valor do produto, elas compraram. Por isso, eu posso te perguntar uma coisa? Você acredita
que é importante você se sentir bem? Você acredita que o seu bem-estar é importante? O quanto a saúde tem valor para você? Vocês estão vendo que esse jogo de quebrar objeção é um jogo psicológico? Você está conversando com a pessoa. Você precisa a todo momento praticamente devolver com perguntas, porque é aí que você entende de fato a objeção e encurrala a pessoa, tá? Porque a partir do momento que você fala isso para a pessoa, fala assim, olha, eu entendo de pessoas que não dispunham de capital naquele momento, mas elas deram um jeito, elas compraram um produto. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, a saúde é importante para você? Ou quanto vale o seu bem-estar? Ah, a saúde é sim importante. Aí você fala, porque eu entendo que nesse momento, quando você fala que não tem capital, você vai defender o seu bolso. Só que eu estou aqui para defender o seu bem-estar, a sua saúde. Então, se sim, a saúde é um grande aliado seu e é um ponto muito positivo na sua vida que tem valor, eu acredito que a gente vai dar um jeito nisso. Pronto. É aí que você já começa a fazer os cálculos. Você começou a fazer os cálculos, você começou a encurralar a pessoa. Por quê? Porque a gente está tratando de uma objeção de que o produto é caro, tá? Aí você vai entrar com o cálculo. Então, você vai falar para a pessoa, vamos fazer um cálculo? Você me permite, lembra do você me permite? Você me permite fazer um cálculo junto com você? Esse produto aqui, ele custa R$500, ele dura 2 meses. Você vai investir R$8,50 por dia. O que você faz com R$8,50 por dia para o seu bem-estar, para a sua saúde? Você consegue gastar R$8,50 para investir na sua saúde e no seu bem-estar? Se eu te mostrar, olha lá, o se eu, a pergunta irresistível, se eu te mostrar que você usando esse produto com resultados, você compraria? E se eu te mostrar que você pode gastar R$8,50 por dia para a sua saúde, que você disse, acabou de dizer para mim que tem valor, você compraria esse produto de mim? Sim, pronto. Aí você já vai, é Visa, Master, quer parcelar, não quer? Ficou mais fácil, você quebrou a objeção, você encurralou a pessoa, o único ponto dela era esse, você acabou de quebrar. Se você acabou de quebrar, dificilmente você não vai conseguir fazer um fechamento, porque ela já te deu todas as respostas que você queria, você já encurralou, não tem mais o que ela quebrar, e ela entendeu tudo aquilo que você estava falando. Deixa eu ligar, o ar está muito quente aqui. Gente, só um parênteses assim, eu estou falando do primeiro exemplo, tá? Da quebra de objeção. Mas uma das grandes dicas e uma das frases mais eficazes que vocês podem usar para quebrar uma objeção é aquilo que eu falei. Eu vou refrisar o que eu falei. A frase de eu entendo o seu ponto de vista, eu concordo, ela só pode ser usada se ela for verdadeira da sua parte, tá? Então, usem sempre essa frase. Eu entendo exatamente o seu ponto de vista e eu concordo. E se você não concordar, use o exemplo de outra pessoa que de fato concorda. E daí você relaciona e continua o seu diálogo ali da quebra de objeção com uma história, um depoimento real. Um depoimento real físico, emocional ou sobre o negócio, tá? E se você, como eu falei, não puder como você não pode falar uma inverdade, porque você não pensa assim, porque você de fato não concorda, você sempre vai conhecer alguém que concorda com aquele tipo de objeção. Aí você pode falar, eu entendo exatamente o seu ponto de vista, porque o meu irmão pensava exatamente assim, mas hoje, tá? É só um parênteses para vocês sempre usarem esse tipo de frase no quebrar uma objeção. Vocês estão entendendo que a quebra de objeção, ela envolve todo esse diálogo e ela envolve muita paciência da nossa parte? Muito sermos ouvintes e não em sermos ouvidos? Então, a partir do momento que a gente é um bom ouvinte, a gente tem mais tempo para quebrar uma objeção. Então, é muito melhor que a gente seja um bom ouvinte, não que a gente seja ouvido o tempo todo. Quando a gente fica muito querendo ser ouvido o tempo todo, é um papo muito egocêntrico. É uma relação muito de interesses e não uma relação interessante. A gente quer uma relação interessante. Nós queremos ser pessoas interessantes e não pessoas interesseiras. Então, sejam bons ouvintes primeiro de conversa, tá bom? Outra objeção bacana, que eu vou falar alguns exemplos de objeção para que vocês vejam que dá para usar esses 5 passos em todos esses exemplos, tá? Então, vamos lá. A pessoa, geralmente, já ouvi essa também. Eu não tenho disciplina de usar essas coisas aí. Eu não tenho disciplina de ficar usando todo dia. Engraçado que a pessoa tem disciplina para usar remédio todo dia, né? Mas, enfim.
Aí a pessoa vai lá e fala, ah, mas eu não tenho disciplina para usar. O que você vai falar? Eu estou ouvindo atentamente, eu vou concordar com a pessoa. Aí você vai falar, eu entendo perfeitamente, porque eu era uma pessoa indisciplinada também. Principalmente antes de começar a usar os óleos, eu era super indisciplinada, eu não fazia nem skincare, eu não tinha esse cuidado, eu era indisciplinada, então concordo perfeitamente com o que você está falando. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, se me permite. Já estou usando 5 passos. Você costuma ser indisciplinado com essas coisas em específico ou com as coisas da sua vida no geral? Aí a pessoa, olha, certamente vai falar, imagina, não, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Eu sou uma pessoa muito disciplinada no meu trabalho e com as outras coisas, só com essas coisas que eu não sou. Aí você vai falar a pergunta irresistível. Olha, então deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se eu te ajudar a trazer disciplina, por exemplo, se você tem, né, disciplina com a sua família e tudo mais, e se eu te ajudar a ter disciplina com alguma coisa que traga valor para você, que é a sua saúde, se eu te mostrar como ser disciplinado com a sua saúde, que eu sei que é um valor para você, você compraria esse produto? Obviamente, a pessoa vai opa, gaguejei. Obviamente, a pessoa vai falar sim, tá? Por quê? Porque é quase impossível, mesmo que a pessoa queira dizer não, ela falar que ela não quer ser uma pessoa disciplinada. Então, você vai falar, olha, você está me falando que você é uma pessoa disciplinada, uma pessoa muito comprometida no trabalho. Eu sei que a saúde é um valor para você. Se eu te ajudar a ser comprometido com a sua rotina de saúde e bem-estar, você compra esse produto de mim? Sim. Aí você vai, olha, é Pix, é boleto, é cartão, quantas vezes? Quando a pessoa já fala sim em todas as suas tacadas, você já pode ir diretamente para o fechamento e forma de pagamento. Não tem problema, tá, gente? Eu não sei vender. Eu adoro essa. Eu adoro quando as pessoas falam que não sabem vender. É uma quebra de objeção muito bacana, muito gostoso de falar, porque a partir de histórias, por isso que a gente conta histórias e por isso que a gente usa o passo a passo, porque a partir daquelas histórias a gente consegue colocar aquilo na cabeça da pessoa. Porque com histórias, com metáforas, fica mais fácil de uma pessoa entender. Então, o primeiro ponto de uma pessoa que fala que não sabe vender, eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram eu falar disso, porque eu adoro esse exemplo, é o exemplo do Netflix. Então, não sei vender, lembrem do Netflix. Não sei vender, lembrem do Netflix, tá? Não sei vender ou não tem perfil, enfim. Aí você vai dar o exemplo do Netflix, que é a mesma, que é o seguinte: você vai ouvir atentamente a pessoa e você vai falar assim: olha, eu concordo plenamente. Porque eu também não sabia vender, e quando eu comecei, eu não tinha experiência nenhuma com vendas. Mas, se me permite, posso te contar uma história e te fazer um exemplo? Sim, beleza. Quando você assiste um filme, tá? Quando você assiste um filme, um seriado no Netflix, é natural e é normal que talvez numa roda, num churrasco, com os amigos, você vai falar desse filme. E você vai compartilhar sua experiência com aquele filme. E você vai falar, fulano, olha, assiste aquele filme lá, é um filme muito bacana, você vai gostar no Netflix. Aí o fulano foi lá, comprou a sua ideia, gostou e compartilhou da mesma experiência que você. Você concorda comigo que você fez uma venda? Você foi um vendedor, você fez um compartilhamento. A diferença é que nesse processo, quem ganhou a comissão foi o Netflix e não foi você. Eu estou aqui para te mostrar que compartilhar a uso dos olhos não vai ser uma venda, vai ser um compartilhamento de experiência, só que a diferença é que aqui você vai ser remunerado. Então você entende que você não precisa saber vender? Se eu, a pergunta irresistível, se eu te mostrar que você não precisa saber vender, ou se eu te mostrar truques que você pode usar no compartilhamento com as pessoas, você entraria nesse negócio? Depois de eu ter falado tudo isso, a pessoa tende a falar que sim, tá? Então é aí que você fala, então fica tranquilo. Então fica tranquilo que aqui você está no lugar certo, porque aqui a gente tem treinamento, aqui você vai ser muito bem assessorado, aqui você vai ter o suporte da nossa equipe. Então, se você está falando que você está aberto a ser moldado e a ser ajudado no quesito não sei vender, eu serei a pessoa e a nossa equipe será a pessoa que vai te mostrar que isso é um compartilhamento
de modo muito natural, para que você não seja o chato da rodada, e que eu também serei a pessoa junto da equipe que vai te ajudar nesse quesito de como lidar com as pessoas. Fica mais fácil se eu te ajudar, você entraria no negócio comigo? Sim, pronto. É aí que você entra de novo no fechamento. Então tá, qual kit que você gostou mais e qual a forma de pagamento, tá? Ai, mas eu não sei vender. Não quero dar o exemplo do Netflix? Aí você pode falar. Olha, eu entendo perfeitamente, porque eu também não sabia vender, mas se me permite, se você soubesse vender, você faria esse modelo de negócio? É aí que a pessoa fala, ah, não sei, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Use histórias de outras pessoas também que te falaram isso e que hoje estão desenvolvendo o negócio junto com você. Olha, fulano não tinha experiência, ela tem uma história similar à sua, porque ela tinha vergonha também, ela não sabia vender, mas como a gente conseguiu se relacionar, desenvolver, moldar através das estratégias que a nossa equipe utiliza, hoje ela tem as estratégias para fazer um fechamento e conseguir vender, e conseguir compartilhar. Se eu te ajudasse a perder essa vergonha e te treinar, você entraria nesse modelo de negócio? Sim. Use histórias de pessoas que tinham a mesma necessidade ou melhor, objeção que a pessoa. Olha, o João era meu amigo advogado, ele pensava exatamente assim. E por isso eu entendo perfeitamente com você. Ele pensava, puxa vida, eu não posso largar anos de formação para ficar vendendo produtos. Acontece que esse João, esse fulano aí, esse meu amigo, ele tinha muitos amigos que tinham muito status, mas não tinham extratos. Aí esse João, ele decidiu ter uma renda de fato. Ele decidiu mudar a vida dele, ele decidiu trazer qualidade de vida. E ele tirou aquele preconceito, porque o status não levaria ele para lugar nenhum, mas sim o extrato levaria ele. Então, se eu te ensinar uma forma de não atuar de maneira insistente com os seus amigos, com a sua família, com os seus contatos, se eu te mostrar que nós temos pessoas de todos os perfis, você começaria a desenvolver esse negócio junto comigo? Sim. Ah, então fique tranquilo, não precisa começar esse modelo de negócio agora. Eu quero te convidar para estar nesse evento junto comigo, porque eu quero que você veja histórias de pessoas que conseguiram fazer mesmo sem ter perfil. Vamos lá, dia tal, tá, 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 tá. Você não precisa talvez fechar naquele momento. Se o problema for exatamente esse, a pessoa ela precisa de histórias e de credibilidade vinda de outras pessoas. Ela precisa que você prove para ela, através de outras pessoas que também tinham vergonha, que não sabiam vender, ou que não queriam ser insistentes, mas que conseguiram desmistificar e quebrar isso. Então, é nesse momento que talvez você fale isso. Fala, ó, não precisa fechar o negócio agora. Dia tal vai ter um evento, eu quero que você veja com seus próprios olhos pessoas que também tinham essa mesma dificuldade que a sua e que foram moldadas. Tá bom? Próximo, não tenho dinheiro, tá? As pessoas, elas usam muito dessa objeção. Ouça atentamente, entenda a objeção, e fale. Eu entendo exatamente o seu ponto de vista. E olha, eu conheci muitas pessoas que também não tinham dinheiro. Só que mesmo assim elas começaram esse modelo de negócio. Então, se me permite, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse capital, você começaria esse modelo de negócio? Sim. É aí que você direciona para histórias. Aí você fala, olha, você pode iniciar esse negócio vendendo produtos, assim como a Maria. Tá? Você pode vender os seus produtos, gerar um lucro, ou com R$ 78 por mês você começaria esse modelo de negócio assim como a Maria, porque eu fui atendê-la ontem, é uma história que eu estou contando. Eu fui atendê-la ontem e ela falou exatamente esse o ponto e ela também não dispunha de capital. Só que com R$ 78 por mês ficou bom para ela e ela conseguiu comprar esse modelo de negócio. Então, por exemplo, se você vende os produtos ali que você está adquirindo, tem X de lucro, já consegue investir para iniciar no negócio, ou eu vou deixar esses produtos aqui a preço de custo para você e depois você me retorna o valor de custo e o lucro fica para você e daí você tem dinheiro para investir nesse modelo de negócio. Se eu facilitar para você, se eu flexibilizar para você, você entraria nesse modelo de negócio junto comigo? Ai, talvez a pessoa fale, né? Não confia no negócio, não tenho tempo.
olha, eu entendo o seu ponto de vista, inclusive várias pessoas da minha equipe têm e tiveram esse tipo de problema da falta de tempo. Mas me permita um questionamento. Se o tempo ele não fosse problema para você, você faria esse modelo de negócio? Eu entendo, porque o João, ele era assim, ele utilizava o tempo dele com algumas coisas que não lhe traziam renda. Muitas pessoas fazem isso, fulano, você concorda comigo? Se eu te mostrar uma forma de gerenciar esse tempo que você fala que você não tem, você faria esse modelo de negócio? Porque eu tenho certeza que a gente consegue ajustar a sua agenda. Você consegue sacrificar um dia do seu futebol com seus amigos que você me contou para fazer esse modelo de negócio? Porque se você conseguisse sacrificar uma vez na semana esse compromisso para dar uma vida melhor para sua família, você começaria comigo essa parceria? Porque é um tempo para você, uma qualidade de vida, é uma coisa que você está pensando no futuro. Então, se o problema hoje é o seu tempo, e eu vou te ajudar, se eu te ajudar a gerenciar esse tempo, e a gente, em troca, consegue dar qualidade de vida para sua família, que é o que você me falou que você busca, você começaria esse modelo de negócio? Ah, mas é uma pessoa que ela já tem financeiramente realizada, enfim. Fala, olha, você gostaria de ajudar pessoas a ter o que hoje você tem? Porque você é uma pessoa que me falou que está realizada profissionalmente e financeiramente também. Mas hoje, você gostaria de ajudar as pessoas a terem o que você tem? Ah, sim. Então, eu tenho uma solução. Eu tenho uma solução de negócio e uma oportunidade para nós dois. Se eu tiver essa solução e oportunidade, você desenvolveria esse modelo de negócio comigo? Tá vendo que é super repetitivo? Porque é sempre a mesma coisa. Esses 5 passos, eles vão ser sempre os mesmos, tá, gente? O que vai mudar é a forma com que você lida com essas objeções. Aliás, o que muda são as próprias objeções, os passos vão ser sempre os mesmos. A outra objeção é tipo pirâmide? Ou é pirâmide? Primeiro, quando a gente ouve essa clássica, né, de é tipo pirâmide, obviamente, voltando aos 5 passos, a gente ouve atentamente, respeita, reflita, respeita. Hoje tá difícil. A gente respeita, a gente reflete e a gente fala, olha, eu entendo exatamente o seu ponto de vista, porque eu pensava assim também. Mas posso te fazer uma pergunta? O que é pirâmide para você? A pessoa vai explicar o que é pirâmide para ela, e você vai devolver com, olha, você permite a minha opinião? Vou dar um exemplo da pirâmide, de fato, tá? É uma coisa que vocês podem falar, porque de fato é uma objeção muito clássica, muito comum. Quando a pessoa ela fala que é uma pirâmide, a gente vai falar o seguinte, a gente vai falar esse passo a passo do entendo o que é pirâmide para você, e daí que você vem com todas as histórias e todos os argumentos. E os argumentos são, primeiro de tudo, pirâmide é um esquema ilegal, envolve um golpe, e eu não me envolveria nesse tipo de esquema ilegal. Segundo, você concorda comigo que existem golpes em todo tipo de ramo? Existem golpes na política, existem golpes na advocacia, existem golpes na engenharia, em todos os tipos de ramo de trabalho, mas todo mundo se volta a atenção aos golpes que existem nas pirâmides, tá? Primeiro de tudo, isso não é uma pirâmide financeira, não é um esquema ilegal, eu não me envolveria com isso. Mas os golpes, eles estão em todos os lugares, em todos os ramos, tá? E outra coisa que eu posso te falar para você, se você ainda assim me permite, é a pirâmide. Gente, a pirâmide, ela envolve a compra de uma ideia, tá? Então, a pirâmide financeira ilegal é aquela que você fala assim, fulano, eu vou te... você vai investir R$ 600 e daqui 6 meses eu te prometo retornar com R$ 6.000. Vocês estão entendendo que isso é uma ideia? Tá? Isso é uma pirâmide financeira. A do Terra, o marketing de relacionamento, ele envolve um produto. Se eu retiro o óleo essencial, não existe do Terra, não existe corporativo, não existe staff, não existe consultor de bem-estar, não existe nada para ninguém, todo mundo vai para a rua. Se eu retiro o produto, não existe mais nada. Só aí você já quebra mínimos argumentos de que não é uma pirâmide, tá?
Você pode falar das credenciais que a empresa possui, você pode falar que você é um prestador de serviço que emite notas fiscais todo mês para a empresa e tudo é muito bem regulamentado, tá? Então, isso é um argumento que você pode usar para quebrar uma objeção de que é pirâmide, tá? Vou seguir com mais 2 quebras de objeções no exemplo prático para que vocês entendam. Quando eu estava no começo Quando a gente estava no começo do Terra, eu recebi essa quebra de objeção como exemplo, por isso que a gente dá histórias, como eu estava falando, quando a gente usa exemplos e histórias, fica mais fácil da pessoa raciocinar, entender, assimilar. E esse exemplo, para mim, ficou tão clássico na minha cabeça que eu uso esse exemplo nas reuniões e dificilmente a pessoa vai te argumentar depois disso. A pessoa pode falar assim, olha, esse modelo de negócio ele vai saturar no futuro, esse modelo de negócio vai acabar, vão existir outras empresas, nananana. Aí você vai falar, olha, eu entendo o seu ponto de vista, eu também pensava assim, mas eu posso te fazer uma pergunta? Você tem geladeira na sua casa? A pessoa vai falar, o quê? Sério, você tem geladeira na sua casa? Eu tenho. Quantas geladeiras você já comprou na sua vida? Ah, 1, 2 no máximo a pessoa vai falar. Ah, entendi. E a Brastemp tá falida? Não. Ah, pronto, beleza. A pessoa já começou a assimilar. Olha, autoescola, outro exemplo. Você vê uma autoescola em cada esquina, às vezes. Você vê um monte de autoescola por aí. Você tira a carteira uma vez só. As autoescolas estão falidas? Não, não tá, gente. As pessoas têm que entender que existem ciclos e que esses ciclos eles não vão ser saturados. Enquanto uma pessoa está comprando uma geladeira e está na vida adulta, outra pessoa está nascendo, vai crescendo e vai adquirir outra geladeira um dia. E isso está acontecendo a todo momento. Tá? Esses ciclos eles não vão ser quebrados. E a Brastemp está aí para falar que ela continua na ativa. E as autoescolas também. E são esses tipos de histórias que a gente conta para quebrar uma objeção dessa, por exemplo, tá? Então, a gente ouve atentamente, a gente concorda, devolve com uma pergunta, confirma com uma história e, no final, dá a atacada da pergunta irresistível. Fala, olha, se eu te mostrar que esse modelo de negócio é um negócio sólido, com credencial, tem exponencial crescimento no mercado, e que ele só está começando e que é uma oportunidade única, você compraria esse modelo de negócio comigo e começaria hoje? Sim, beleza, acabou. Qual kit você mais gostou? Qual a forma de pagamento? Deixa eu ver outra que eu anotei aqui. Não é todo mundo que ganha dinheiro nesse modelo de negócio. Não é todo mundo que vai ganhar dinheiro. Alguns só vão ganhar dinheiro. Olha, eu entendo perfeitamente o seu ponto de vista. Quando eu comecei, eu duvidava também. Só que você me permite te perguntar uma coisa? Qual que é seu ramo de trabalho? Ah, eu trabalho numa empresa X, eu trabalho numa multinacional. Ah, entendi. E na empresa que você trabalha, todo mundo que chega no cargo de presidente da companhia? A pessoa vai falar, não. Ah, entendi. Eu tenho certeza que para conseguir chegar nesse tipo de cargo, exige muito esforço, exige dedicação, exige compromisso, exige planejamento. Se eu te mostrar que todo mundo que tem esse tipo de planejamento, decisão, comprometimento, que eu tenho as estratégias para te ajudar com relação a isso, você entraria para esse modelo de negócio? Gente, vocês estão vendo que é tudo a mesma coisa, né? Vocês estão vendo que só muda o que a pessoa te fala, o passo a passo ele é igualzinho. Só nesses poucos exemplos que eu dei, eu falei exatamente as mesmas coisas. E ao repetir exatamente essas mesmas coisas, fica intrínseco na nossa cabeça. Eu vou ouvir atentamente, eu vou concordar, eu vou devolver com uma pergunta, permitindo, fazendo, né, a permissão, me permita, por favor, questionar, vou confirmar com uma história, com depoimento e vou devolver e fechar com a pergunta irresistível. Se eu, você. Hoje eu usei essa do se eu e você e deu super certo. Eu gosto de usar essa porque você encurrala as pessoas. Outro ponto para ir finalizando aqui, para poder passar para as perguntas, é o seguinte, gente. Eu tenho ouvido as pessoas me pedir essa quebra de objeções, só que vocês estão vendo que vocês, ao quebrar objeções, vocês têm que saber também
dialogar, se relacionar e, obviamente, contar histórias, tá? Repete, por favor, a parte do se eu, você. Se eu, você, Kellen, é quando você encurrala a pessoa dizendo assim, eu não tenho tempo. A pessoa vai falar que não tem tempo. Aí você vai terminar os 5 passos fazendo aquela pergunta irresistível do se eu, você. Se eu te ajudar a gerenciar o seu tempo, você começaria esse modelo de negócio comigo? Então, você encurrala a pessoa dizendo que você vai só... Se você conseguir fazer aquilo que ela está te dizendo, que ela está dizendo que é uma objeção para ela, aí você devolve com você começaria, porque se a pessoa fala que o problema é tempo, você fala que você vai conseguir ajudar. Se a pessoa fala que o problema é dinheiro, você fala que você vai conseguir ajudar. Se a pessoa fala que o problema é óleo, você fala que você vai conseguir ajudar. Aí, se eu conseguir ajudar nisso, você compraria esse óleo? Você começaria o modelo de negócio? Tá bom? Só que tudo isso, como eu falei, a gente está contando histórias. A gente está confirmando aqui, olha, você está vendo fulano aqui? Você está vendo esse fulano aqui? Ó, ele deu certo com esse óleo. Você está vendo esse fulano aqui? Ele era tal pessoa e hoje ele fez tantos reais por mês em doTERRA em tempo parcial. Você está confirmando e contando histórias. Só que para contar histórias e para quebrar as objeções, obviamente você tem que ser um bom contador de histórias. Só que para você ser um bom contador de histórias, em primeiro lugar, você tem que saber falar da sua história. E saber falar da sua história com propriedade. São as histórias que confirmam os nossos pontos de vista e nos ajudam a quebrar essas objeções. Porque, como eu falei, gravem isso na cabeça de vocês, histórias vendem. Fatos contam, histórias vendem. Fatos contam, histórias vendem. Então, vou propor um desafio para vocês. Então, depois que acabar o alinhamento, você que está nesse alinhamento vai escrever a sua história, tá? Você vai escrever a sua história, vai gravar um áudio contando a sua história para o seu upline, tá? E esse áudio, ele vai ser em 1 minuto, tá? 1 minuto e meio no máximo, não vai chegar a 2 minutos. A nossa história ela tem que ser breve, curta, rápida, objetiva. E essa história esse áudio que você vai mandar, por favor, façam isso, tá? Cumpram esse desafio que é bacana. Vocês vão mandar para sim, Nayara, vai ser em 1 minuto e meio. É um desafio. Não, eu tô falando pra você calmar, Gabi, eu não tô conseguindo raciocinar, que você tá falando muito rápido. Eu tô falando muito rápido, gente do céu, desculpa. Desculpa mesmo, eu não Repete tudo. Então, vamos lá. Desculpa, gente, eu não noto que eu tô falando rápido. Obrigada por falar, Ina, que se eu continuar rápido assim, no 2.0, vocês me falam. Vamos lá. Para vocês serem um bom contador de histórias, porque a gente tem que ser, quando a gente está quebrando objeções e se relacionando com pessoas, a gente tem que, em primeira mão, contar a nossa história com propriedade, com firmeza, com segurança. A gente tem que saber a nossa história de cor e salteado. Mas para que a gente possa treinar a nossa história, a gente vai pedir ajuda para o nosso upline. Mas antes disso, o desafio é escreva a sua história, grave a sua história em áudio para o seu upline em até 1 minuto e meio. E nessa história, na sua história, você vai no áudio, por quê? Porque o seu upline tem que sentir firmeza e segurança no seu tom de voz. Você tem que ter. E ao contar a sua história, você vai englobar 3 coisas, tá? 3 pontos não podem faltar nunca na sua história. E isso, se vocês quiserem anotar, eu vou falar devagar. Por que você entrou para a doTERRA, tá? Então, o que não pode faltar na sua história? Por que você entrou para a doTERRA? Quais eram e são as suas dores, tá? A minha dor era financeira, a minha dor era a falta de tempo, a minha dor era a falta de liberdade, a minha dor era a falta de propósito, tá? Então, por que você entrou para a doTERRA? Quais eram e são as suas dores? E o que você espera da companhia? Qual a sua visão de futuro, tá? Qual é o seu objetivo na companhia? Então, vocês vão colocar esses 3 pontos, firmeza, segurança, 1 minuto e meio, áudio, vai mandar para o upline de vocês, ainda hoje, tá? Depois que vocês colocarem isso, vocês vão analisar juntos, você e o seu upline, os ajustes necessários que vocês têm que fazer para que a sua história fique profissional, para que você seja um profissional da sua história. Porque ficando profissional na sua história, você vai conseguir contar histórias das outras pessoas e vai ter credibilidade para passar conteúdo e quebrar objeção.
Fechou? Gente, se fosse para resumir, assim, algumas dicas desse resumo dos 5 passos, ao quebrar objeções, nunca fale que o produto concorrente que a pessoa está usando é ruim, tá? Porque às vezes tem uma pessoa que fala, eu uso Viaroma, você vai falar, nossa, que bosta. Gente, pelo amor de Deus. Não, você vai falar assim, nossa, eu entendo. Eu também achava que o óleo essencial eram iguais e que não existiam marcas concorrentes. Afinal, a pessoa está usando, você não pode falar que o produto é ruim. Nessa hora não pode falar a verdade. Nessa hora não vai poder falar a verdade, gente. Nessa hora não vai poder falar a verdade. A única verdade é que quando você começou, às vezes você achava que o óleo essencial era tudo a mesma coisa. É a única verdade, mas a gente tem todo um traquejinho para falar. Não vamos falar que o produto é ruim. Às vezes uma pessoa está passando um produto para skincare, você vai falar assim, é uma porcaria. A pessoa vai achar que a cara dela vai cair. Não, gente, calma. Vamos com calma, tá? Deseje também... Não, que desejo o quê? Já me perdi aqui nas minhas anotações. Nunca tente defender seu ponto de vista a todo e qualquer custo antes de concordar com a pessoa. A gente vai defender nosso ponto de vista, mas não a todo e qualquer custo e não antes de concordar com a pessoa. Então, a pessoa está ali. Gente, parece muito repetitivo, mas dá muito certo. Eu uso isso sempre e dá certo. Concorda com a pessoa antes de defender o seu ponto de vista e não tenha 1000 facas na mão. Você tá ali para fechar negócio. Se você tiver 1000 facadas na mão só para você sair dali com o negócio fechado, mas com a razão, você não vai ter dinheiro no bolso. Então não adianta nada você ter razão e não fechar negócio, tá? Onde que eu tava? Nunca se esqueça de ser gentil, de pedir permissão para colocar seu ponto de vista e use histórias e depoimentos. Gente, use histórias e depoimentos, use exemplos. Fatos contam, histórias vendem. Usem histórias e depoimentos reais. Se for... depois que cadastrou, daí discute. Se for preciso, tá? Faça um FaceTime, por exemplo, eu e o Thales, sempre quando a gente se vê deparado com um caso de dermatite atópica ou dermatite, a gente usa o exemplo do nosso primeiro caso, que foi virada de chave. Se eu precisasse, no momento de uma reunião, fazer um FaceTime, que seja com a minha cliente, que deu certo, ou com a própria Isabela, que é a consultora hoje nossa da equipe, que deu certo o caso de dermatite com o sobrinho dela, se eu precisasse interromper a reunião, fazer um FaceTime para que ela pudesse passar a credibilidade dela, naquele momento ao vivo, ótimo, não tem problema. Usem histórias, confirmem com depoimentos verdadeiros, tá bom? Só para finalizar, porque obviamente eu estou falando demais e não vou dar espaço para vocês, eu queria deixar só uma reflexão, que é a seguinte. Eu já falei algumas vezes sobre isso, mas o Jim Rohn, ele coloca isso muito bem. O Jim Rohn é o ponto-chave do marketing de relacionamento, ele é o profissional do marketing de relacionamento, e ele fala, não deseje nada mais fácil. Repita os 3 últimos pontos. Quais os 3 últimos pontos? Gente, deixa eu resumir, então. Vou voltar lá, tá? Vou voltar lá que pediram aqui. Dicas, tá? Dicas resumo, para não falhar na quebra de objeções. Nunca fale que o produto do concorrente é ruim. Nunca fale que o produto do concorrente é ruim. Nunca tente defender o seu ponto de... Gente, depois eu posso resumir isso e mandar no grupo, tá? Facilita, né? Então, beleza. Nunca tente defender o seu ponto de vista a todo e qualquer custo antes de concordar com a pessoa. Nunca se esqueça de ser gentil e pedir permissão para falar o seu ponto de vista. E sempre use exemplos, histórias e depoimentos. Fatos contam, histórias vendem, tá? Dito isso, não sejam pessoas que desejem coisas mais fáceis na vida de vocês, tá? Deseje você ser melhor, porque a vida não vai tratar de ser mais fácil para você. Então, trate-se de se capacitar mais, de estudar mais, de fazer mais, de passar por mais experiências e mais quebras de objeções possíveis, para que fique mais fácil, mas com a sua experiência, não porque você desejou mais facilidade. Porque você não vai ficar bom se você não fizer muito.
E você não vai ficar bom depois de uma objeção quebrada, 2, 3, 5. Você só vai ficar bom numa quebra de objeção depois de milhares de objeções quebradas, tá? Ina, só vou terminar aqui, aí eu passo para você, tá? Eu sempre falo isso e é muito, muito reflexivo, muito, muito bacana você pensar nisso. Não deseje menos problema, deseje mais capacidade. Não deseje que as coisas venham para você de forma mais fácil. Se você observar os maiores empreendedores do mundo, eles desejam mais capacidade de solucionar problema, porque a vida, ela vai continuar te presenteando com muitos problemas. Então, a ideia é que quando o problema vem, eu ajusto a rota, traço a solução e me treino todos os dias para ter a habilidade de resolver problemas, porque os maiores empreendedores do mundo são os maiores solucionadores de problemas. Então, não deseje também menos desafios, deseje mais sabedoria. E a sabedoria, você só se conquista vivendo esse modelo de negócio. Você só vai adquirir sabedoria ao quebrar uma objeção, quebrando uma objeção na prática, levando um monte de não, de um monte de objeção. Então, a sabedoria ao abordar, ao convidar, ao quebrar a objeção, ao viver esse modelo de negócio só se adquire fazendo. Estando com pessoas que tenham mais conhecimento que você, lendo livros, se aperfeiçoando e criando habilidades todos os dias. Tá bom? Eu li uma frase muito linda que fala que quando você coloca Deus em tudo que você faz, quando você coloca Deus em todos os seus problemas, você vai ver que seus sofrimentos vão se transformar em experiências e em aprendizados. Então, desejem passar pelos problemas, mas, do outro lado, recebam aprendizados e sabedorias a todo momento. Vocês vão aprender a lidar com objeções e vocês vão, ao quebrar objeções, ganhar parceiros de negócios, ganhar ótimos clientes, ótimos compartilhadores e ótimas pessoas que vão te trazer outras, tá bom? Vamos lá, então. Gente, falei muito rápido. Alguém quer que volta num ponto? A Ina, eu acho que quer perguntar. Se a gente quiser abrir aí, se vocês quiserem abrir para perguntas, agora é a hora. Ah, a Kellen falou, chutou o balde, como busca o balde agora? Não soube lidar com objeção, agora eu vou voltar e vou falar que agora eu sei. Pode ser, pode ser. Você pode abordar a pessoa de novo, de uma forma diferente. Falou, fulano, eu lembro que a gente conversou sobre os olhos, você já adquiriu os olhos, você já conheceu os olhos, você conseguiu a sua renda extra, como que ficou aquela questão? Pronto, já começou a abordagem, já comecei a me relacionar. Comecei a me relacionar, as objeções já vão começar a vir. Ah, e eu não busquei mais esse modelo de negócio porque eu vi que era uma pirâmide. Pronto, agora eu sei quebrar a objeção de uma pirâmide. Você quebra a objeção de uma pirâmide, no final, fala, olha, se eu te mostrar você, toparia um café comigo? Topo, beleza, marcou o café, foi pro café, vai começar a apresentação do negócio e os outras quebras de objeção. Fechou? Gestão? Oi, Ina, você queria falar? Estava travando agora, acho que voltou. Ai, Gabi, você falou muita coisa. Acho que depois vocês vão ter que ouvir a gravação, né? Porque eu não me dei conta que eu estava falando rápido, se eu te soltava, desculpa. Não, só do complemento que você estava falando, eu ainda falei assim, você assistiu o chá hoje? Ah, eu não assisti, falou disso? Tipo assim, de frustração, de resolver problema, e foi nessa parte que eu peguei, eu falei assim, deixa eu dar 2 adentros. Resolver o seu problema é o que vai te empoderar. Então, isso foi uma coisa que eu peguei hoje, assim, Que legal. E até quando você vai beber da sua frustração, colocar no tanque e queima ela. Então, que legal, legal. Olha só, linkou bem, né, com o chá. Foi isso que eu falei. E assim, gente, desculpa, posso usar o espaço? Deve. Participem do chá. Agora tá no Meet, vai caber até 500 pessoas, e eu vou falar pra você, eu consegui participar de uns 3. Fiquei sabendo que começou em outubro, mas ele convidou a gente depois, né? Legal. E é maravilhoso. Começa às 7 horas da manhã, assim, e eu vou falar assim, que vira muitas chaves. E uma quebra de objeção, levanta mais cedo. Porque qual que é a sua desculpa para não levantar 7 mais cedo e entrar no chá? É verdade.
É verdade. A Kellen também veio aqui semana passada, né, Kellen, e falou do chá. É realmente um chá de... É conhecimento, habilidade e atitude, que significa o chá, né? Então, mas é um balde, não é nem um chá, é um balde, né, de água fria. É um ou chá uns de tapa na realidade. cara, não é nem tapa, é soco. Mas tá. Legal. Que legal, é legal. E o Juliano, ele é ótimo, o Paulinho também. Bacana. Agora deixa eu aproveitar de novo. Por Eu favor. dando trabalho. Por favor, aí não é a única pessoa que está conversando aqui comigo, eu tô adorando, eu quero conversar, eu quero saber dúvidas de vocês, porque se ninguém tem dúvida, é porque tá todo mundo quebrando um monte de objeção, né? Como é que você volta? Tipo assim, a pessoa fala assim, eu não tenho dinheiro esse mês, não sei o que, mas mês que vem eu quero fechar. E como é que você volta a retornar, tipo assim, às vezes eu fico meio travada, tipo assim, fulano, não sei o que, você falou que estava interessado e... Isso, é porque assim, é muito bacana você falar isso, porque de fato tem objeções que a gente não consegue quebrar, né? Não estou falando uma técnica que é infalível. Tem horas que a gente não vai conseguir e que a pessoa realmente vai nos encurralar, mas se é esse o caso da pessoa falar, olha, espera virar meu cartão e você não tem como ajudá-la mais de alguma forma e ela não conseguiu dinheiro, você vai anotar o dia que ela falou. O dia que ela vai falar, olha, dia 14 do mês que vem vai virar meu cartão. No dia 14 você vai anotar na agenda e vai abordá-la de novo. Aí você vai voltar o contato falando, oi fulano, tudo bom? Como que estão as coisas? Olha, eu anotei aqui, eu lembro que a gente conversou e a gente ficou combinado da gente retomar o nosso contato no dia 14 para fazer o fechamento, pois viraria o seu cartão. Como que você prefere fazer? Qual kit que você escolheu? Fazer essas perguntas fechadas, tá? Qual kit que você escolheu mesmo? Hoje, esse kit aqui tá valendo mais em conta, tá valendo mais a pena, financeiramente falando? Como que você prefere fazer? Você retoma o contato, lembrando a pessoa que ficou acordado o dia que vocês falaram, e retoma nesse sentido, falando, olha, qual kit que você vai escolher, qual que vai ser a forma de pagamento. Aí, por último, você deixa para falar de brinde, tá? Se a pessoa... Porque a pessoa, muitas das vezes, vai falar, eu vou deixar ainda para o mês que vem. Ai, não sei o que, não sei o que lá. Aí você tenta ir encurralando a pessoa com, por exemplo, os brindes, tá? Os brindes, eles são as tacadas finais. Você pode falar, olha, me passa aí os seus dados para fazer o seu pré-cadastro aqui para eu ver se você tem direito a um brinde. Você foi liberado aqui, a empresa me liberou para te dar um brinde, para te dar mais um brinde, nananana. Ou se, olha, você... R$ 78 por mês para você ficaria bom? Porque com R$ 78 você vai conseguir abrir a sua empresa e eu consigo te dar R$ 1.000 em produtos para você, como que fala? Para você... Nossa, fugiu a palavra. Para você potencializar o início do seu negócio. Te ajuda? Te ajuda dessa forma? R$ 78 por mês. Que é? R$ 78 por mês para você fica bom? Fica. Ou não fica. Fala, olha, eu tô te perguntando porque além dessa mensalidade aqui, que querendo ou não, é pequena perto do que você pode ganhar, eu posso te dar mais R$ 500, R$ 1.000 em produto para você aí potencializar o início do seu negócio. Então, talvez você possa usar isso como as tacadas finais, caso a pessoa fale que ainda assim vai deixar para esperar. Ô, Gabi, tá me ouvindo? Tô. Ina, Oi. tinha mais? Eu queria até complementar isso que a Ina falou. Desculpa, eu tô no carro, tá? Eu tava em APN, eu saí e falei que fosse me conectar agora. Tranquilo. Sobre assim, a pessoa também, eu tive um caso semana passada, a pessoa fala assim, mês que vem eu vou pegar. E parece que no começo do mês a pessoa dá uma ensaboada, né? De vou jogar mais no fim do mês, não vou. Algo que você pode utilizar, por exemplo, se você sabe onde a pessoa trabalha, se você sabe se a pessoa tem um comércio, se a pessoa tem alguma coisa, visita essa pessoa como quem não quer nada, entendeu? Se seja presente, por algum momento, essa pessoa vai falar assim, puta, tô devendo uma resposta pro Ed, puta, falei que ia fechar esse mês com o Ed. Querendo ou não, em algum momento vai cair na conversa. O que aconteceu comigo semana passada?
O cara vai ser um cadastro meu, tem um potencial absurdo. Eu sei que vai ser um cara monstro aqui na organização, se Deus quiser. E ele falou assim... Ué, travou seu áudio. Ed. Oi. Alô? Você tava mudo. Edivaldo. Hello, estão me ouvindo? Agora sim. O que o cara falou? Você parou nessa parte. Aí o cara falou assim. Não, aí eu simplesmente eu consegui... eu falei assim que eu estava em Cambé, fiz a apresentação, fui lá almoçar, apresentar o pastel para a Nath, que não queria nada. Eu saí de lá no final do dia, ele falou, dia 16 pode vir aqui no cartão virou, o cadastro está feito. Então ele me deu uma data de falou, volta aqui no dia 16 que eu vou fazer o cadastro com vocês. Então sexta-feira eu vou voltar lá e o cadastro será feito. E tudo começou numa atitude assim de quem não queria nada, João sem braço total. E assim foi. Então, assim, seja presente, tá? Se faça presente na vida das pessoas. E tá tudo bem, ela não quis cadastrar esse mês, ela escorregou por algum motivo no mês que vem, tá bom. Só se desse mês você não me escapa, seu filho da puta, eu vou te buscar. Só não fala seu filho da puta, né? Depois você fala. Quem não é visto não é lembrado, né, Ed? Quem não é visto não é lembrado. Eu uso isso aí sempre. Cara, seja presente de alguma maneira, tá? E agora, reforço a importância das redes sociais. De algum motivo, você postou alguma coisa, não olha, a pessoa viu você, lembrou de conversar. Ponto. É isso. Perfeito, Ana. Esse é um complemento maravilhoso. Tá? Não é porque você apresentou um dia, em algum mês, que a pessoa vai ter que lembrar de você daqui 30 dias. Cara, a rotina das pessoas é muito insana, é muita correria, ela não está fazendo de propósito, ela não está te evitando de propósito. Ela está te evitando porque você também está evitando ela. Então, pare de evitar o seu prospect. Continue, seja chato, seja persistente. Você está negligenciando a pessoa. Você conhece o poder dos olhos, o poder do plano. Não seja negligente com as pessoas que você quer bem. É verdade, é verdade. É isso, gente. Eu queria contribuir mais, mas eu tô dirigindo, tá uma chuva da porra aqui. Fica tranquilo, fica tranquilo. Gente, mais alguma dúvida? Ô, Gabi, Oi? eu acho que o que o Ed falou é bem isso mesmo, né? Mas, por exemplo, a gente está com um caso de uma menina que, quando eu estava viajando, a minha consultora Michelle foi atender ela lá na casa dela. E ela ficou super empolgada, falou que não, que ela queria. Foi um contato frio também que eu achei num grupo de WhatsApp aqui, chama Bazar das Mamães. Eu tô tacando, né, no contato frio, uma hora eu vou conseguir. E ela me chamou depois de... Foi outubro, novembro, dezembro, janeiro. Depois de 4 meses, ela não me respondeu a mensagem nem nada. Aí, depois de 4 meses, ela me chamou da mensagem que eu tinha mandado. Falando que a sogra dela tinha usado, que ela gostou muito, que foi muito bom para ela e que ela lembrou de mim. E daí ela entrou em contato, a Michelle foi atender porque eu estava viajando. Só que a menina, ela, tipo assim, ela se demonstrou super empolgada, só que ela não fez o fechamento naquele dia. E a gente já chamou ela inúmeras vezes, tipo assim, eu chamei 2 vezes, ela não me respondeu. Daí eu falei, Michelle, como você foi na casa dela e você teve o contato com ela, chama você ela e tenta uma aproximação e tenta entender o que está acontecendo, porque que ela não fechou. Aí a Michelle chamou, ela demorou, sei lá, uns 5 dias para responder. Aí respondeu que estava de mudança, e daí, tipo assim, é um monte de desculpas, entendeu? Mas a pessoa não fala que não quer. Porque se a pessoa fala que não quer, tá bom, a gente vai, né, deixar ela stand-by, vai e bora pro próximo. Então, como a gente faz nesse caso? Tipo, eu tenho que ficar mandando mensagem para ela toda hora. Não quero ser a chata, mas também não quero perder a oportunidade, entendeu? É o que eu ia falar agora, por exemplo, quando uma pessoa fala, ela realmente não quer. É aquela ideia de você entender e descobrir a objeção oculta da pessoa. Você vai ter que, ao se relacionar com ela, ou talvez ao descobrir as necessidades dela sobre a vida dela através de uma outra pessoa, descobrir o porquê, de fato, ela tá te gerando aquela quebra de objeção. Porque, por um lado, a gente realmente também não quer ser insistente. Mas se Sim. você conseguir descobrir a objeção real do porquê ela tá te travando, aí que você vai conseguir dar a tacada final. Então, tente descobrir isso
para a gente dar o próximo passo. Porque na verdade ela nem me responde, ela responde a Michelle. Ela até pediu desculpas para a Michelle, falou que estava em processo de de mudança na casa dela, ela estava de Ponta Grossa, entendo, sei como é que é processo de mudança, né? Todo mundo sabe, é complicado, e ela falou: a gente deixa para o mês que vem, né? Então, não sei, daí até falei para a Michelle, vamos marcar uma segunda reunião com ela, daí eu vou também com você e a gente tenta, né, tentar fazer o fechamento mesmo, porque ela super se empolgou, e pelo que eu entendi, ela não trabalha fora, então é uma coisa que interessa para ela, entendeu? Mas estamos aí nessa luta. Então, use esse calcanhar de Aquiles dela para tentar, não der, a gente não fica também tentando, a gente vai para o próximo. Tá? Então, tentou uma vez, tentou 2 vezes, tentou 3 vezes, tentou 4, não deu, vai para o próximo. Um dia essa pessoa volta, eu garanto. Sim. Tá? Essa é a importância da rede social tá funcionando. Tem a pessoa na rede social, com a rede social funcionando. Casos à parte, não pode ter. Não, para stalkear só a pessoa. Não para eles vão mandar te matar. Ai, meu Deus do céu, vamos mudar o assunto. Não, justo eu acho. Perguntar, né? Senão vou ter que usar o balance aqui agora. Tá bom, Thales. Vamos para a próxima. Kelly, falei, a Kelly tá com a mão levantada. Não, é que eu ia falar, esse negócio de ficar enrolando, de conversar com o cliente, né, ou com alguém que vai entrar no negócio. Tem uma cliente minha que eu estava tentando falar com ela desde outubro. Mandava mensagem. Até mandar a última mensagem que eu vi antes dela me responder, estava assim: ô, mulher, me arruma um tempo. Desde outubro, ela mandou mensagem para mim o mês passado e pediu a apresentação. Aí eu falei assim: não, vamos marcar que eu vou aí tal dia. Ela me passou o endereço, já foi, tipo, tá ótimo, né? Para quem nem me respondia, passou o endereço. Cheguei lá, cadê a mulher? Não tava. Aí a funcionária dela ligou para ela e ela veio correndo. Ela falou assim: não, daí no dia não fechou também. E ficou. Eu falei, o Renan ficava falando para mim: manda mensagem para ela, vai lá perguntar se ela não quer. Daí eu falei assim: eu já entendi que ela é no tempo dela, né? Porque eu tava conversando com a pessoa desde outubro. Eu falei assim: eu não vou ficar mandando mensagem toda hora para ela. Aí esse dia eu peguei e mandei dos brindes, né? Falei assim: ó, tem tal brinde, se você fechar esse mês, você vai ganhar tal brinde, né? Ela: ó, tô vendo aqui com meu marido e eu vou te responder. Hoje ela me mandou e vai fechar um kit soluções. Aí eu falo, tipo, tem hora que não adianta você ficar, tipo, toda hora cutucando a pessoa. Você tem que saber como é que é o cliente, né? É verdade. Que nem ela, eu já percebi que não adiantava eu ficar no pé dela, tipo, não adianta. Então você tem que saber conhecer a pessoa também. Às vezes ela não gosta, não quer que fique no pé dela. É verdade. E, gente, se vocês querem ter uma lição de paciência, falem com a Kelly, porque ela é a senhora paciência, ela sabe ouvir as pessoas, entender as necessidades da pessoa e ela respeita o tempo das pessoas. Então, já aproveitando para te parabenizar, você fechou por mérito seu, porque você respeitou o tempo da pessoa. A Adri, esses dias, que é a consultora do Ed também, não sei se a Adri está aqui, eles estavam numa APN, por isso que talvez ela não esteja aqui, ela fechou por mérito dela, porque eu também estava com uma dessas que desde quando eu entrei no Terra, eu estava tentando falar com ela e muito enrolada, e ela me enrolando e nada, e eu já tinha desistido dela. Eu achei que já o problema era comigo, então eu passei ela para a Adri fez o fechamento, fechou o kit. Então eu falei assim: aí tá vendo? Talvez não era eu o problema, talvez não era a Adri, mas talvez era o tempo que a gente não soube respeitar. Respeitem o tempo das pessoas, elas voltam, porque essa pessoa, depois de meses, ela voltou, não porque eu fui falar com ela, porque eu já tinha falado de desistido, eu vou ter que admitir, mas ela voltou para comprar um lavanda, e como deu certo lá da Adri entregar, a Adri já foi lá e fez o fechamento de kit, então assim, foi mérito dela, mas respeitem esse tempo, porque eu deveria ter respeitado o tempo e tentado abordar de novo. Outro exemplo também é igual a Ana Clara, né? A Ana Clara, já quando eu comecei a vender para ela, ela falou assim: ó, não quero kit. Outra pessoa veio e tentou vender para mim e eu não quero kit, tá? Eu falei: tudo bem, né? Daí eu falava pro Renan, eu falei assim: essa daqui eu sei que ela é cliente só de óleo avulso. Aí ela começou a comprar, daí um dia eu falei para ela: ó, compensa. Na verdade, ela começou a me indicar pessoas, né? Daí eu falei para ela: acho que compensa você entrar pro negócio, porque você tá me indicando, você tá perdendo de ganhar dinheiro.
Enfim, entrou para o negócio. Para quem não queria comprar kit, já tem mais óleo, já tem mais difusor do que eu. Tem todo praticamente difusor. E entrou para o negócio, tipo, era no tempo dela também. Se a gente sabe respeitar isso, sendo pessoas interessantes, pessoas que são bons ouvintes, pessoas que entendem as necessidades das pessoas, as pessoas vão retornar com fechamento para nós. Então, se vocês estão fazendo esses fechamentos, por exemplo, a Kelly, dei exemplo da Dri, é porque a gente está sabendo respeitar essas pessoas. Quando a gente respeita uma pessoa, ela retribui para nós, ela entende isso. Ela devolve, mas sejam pessoas que Nossa, tá travando, Tá travando, amor. tudo isso que leva tempo, isso da nossa parte. Uma pergunta que melhorou também? Tá cortando tudo. Alô, 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 alô. Agora voltou. Travou de novo. Responde a pergunta do chat. Respondam a pergunta do chat, por favor. Alguém? Tá travando? Voltou? Nossa, agora voltou. A Tá Jéssica falando voltou. baleiês. A Jéssica falou que você tá falando baleiês. Ai, meu Deus do céu. Como é que pode, na mesma casa, só o da Gabi travar? Ah, tá. Eu já estou usando agora o negócio do celular. Gente, tá, beleza. Se a gente tenta cadastrar um consultor, ele diz que não tem condições de comprar um dos kits de cadastramento. Primeiro de tudo, se a pessoa ela não tem dinheiro para comprar um dos kits de cadastramento, a gente devolve com a pergunta: olha, eu tenho uma solução financeira para que você saia desse aperto financeiro. Né? A gente tem uma solução que gera um fôlego financeiro, só aí a gente já tem uma solução para dar. Então, sempre se lembrem que quando o problema é físico, a gente tem a solução, quando o problema é emocional, a gente tem a solução, mas quando a pessoa não tem dinheiro, porque tem um problema físico, financeiro de falta de capital, a gente tem o problema, a gente tem uma solução que gera esse fôlego financeiro. Então, devolva com essa oportunidade para a pessoa, fala, olha, eu vi que você não dispõe desse capital, então, se me permite, se eu te ajudar a ter uma renda para você adquirir esse kit, você compraria e talvez desenvolveria um negócio? Então, ajude a pessoa a angariar esse dinheiro para fazer a compra do kit. Talvez, se você não conseguiu quebrar a objeção flexibilizando a venda, por exemplo, parcelando, porque a pessoa não tem cartão, ou parcelando porque ainda assim o valor da parcela a pessoa não tem condição de assumir, você vai gerar meios para que a pessoa adquira o kit com o próprio esforço. Então, olha, se eu te ajudar com meios que através da sua mão de obra você vai conseguir adquirir esse kit, você adquiriria? Ah, sim. Então, beleza. Então, faça uma parceria com ela. Fala, olha, eu tenho aqui um catálogo, você vai vender a preço de varejo, eu só fico com o custo, o varejo fica para você. E nesse volume de vai e vem de vendas, você vai juntando dinheiro para fazer a compra do kit, por exemplo, ou dos óleos que você gostou. Já é uma opção. A gente tenta fazer assim, flexibilizar a venda, fazer parcelamento, incluir o valor da parcela que cabe no orçamento. Não deu nada disso, a gente tenta fazer essa ideia de usar a mão de obra e esforço da pessoa para que, se com realmente comprometimento e esforço dela, ela consiga comprar o kit. Fechou? E aí, galera, mais alguma coisa? Cadê o Bill que tá quietinho? Não Ô, vai fazer Gabi, pergunta hoje, Bill? eu ia Ô, falar Bill. agora. Ah lá, viu? Ó. Senti, ó, conexão. Só tô com a câmera desligada que eu acabei de chegar da rua também. Manda, Viu? Bill.
E eu tô com uma consultora assim também. E ela tá vendendo bastante óleo pra gente. E ela tá juntando dinheiro para comprar um kit. O Bill, ele é a pessoa nata, tipo assim, ele é a vivência, ele é da vida, ele já sabe fazer todas as coisas, entendeu? Ele vai na raça mesmo. Ele já fez todo o treinamento e ele disse 2 palavras, entendeu? Falou 2 palavras e falou o treinamento inteiro. Ele já está treinando a pessoa para que com a mão de obra dela, ela junte o dinheiro e compre o kit. É isso, Bill? É isso aí. É. Eu tava na casa dela agora, eu fui acertar com ela, deu... Acho que ela tinha que pagar para mim 1.900 e pouco. Agora, caindo no cartão, eu já devolvo para ela. Ela falou assim, então esse aqui já vai ficar para mim comprar kit, um kit lar para mim. Olha Falei, só. Esse Bill é porreta. e a bichinha é foda, hein? Nossa senhora. Tá indo bem, rapaz. Só que tá difícil de entrar um kit nela. Mas chega ainda. Isso aí. Devagar vai. Isso aí. Parabéns, Bill. Parabéns mesmo. Obrigado. É isso, galera. Deixa eu parar. Pode parar a gravação? Tem mais alguma pergunta? Sabe, eu acho uma coisa que era legal colocar. A Kelly lembrou de um negócio que ela falou do kit soluções. É uma questão de objeção, mas não é uma objeção do cliente. É uma objeção, acho que da grande maioria dos consultores. Ergue a mão aí para a gente ver quem tem a objeção de vender kit soluções, que acha caro. A grande maioria tem. É por isso que não fecha. Quando a gente está numa apresentação e vocês finalizarem a apresentação do plano, aquela tela onde tem as escadinhas do plano, antes de vocês acessarem os kits de cadastramento, vocês sempre questionam a pessoa. Aí é a importância de vocês saberem a taxa da maquininha de vocês. Vocês sempre perguntam para ela, geralmente na minha aqui vai dar 12 vezes de R$290, um kit soluções. Você pergunta para ela antes de mostrar os kits. Assim, ó, uma taxa de uma parcela de R$290 por mês, fica legal para você abrir a sua empresa? Se a pessoa falar assim, fica, você não vai apresentar os demais kits, você só vai mostrar as soluções e falar assim, ó, é R$2.990 à vista ou 12 parcelas de 290. E aí você está com o kit fechado, você nem vai apresentar e dar a oportunidade dela ter o fechamento de fechar um kit living ao final da apresentação, sendo que ela mesma já falou que aquela parcela fica bom no bolso dela. Então, aproveitar que a gente está falando de objeções, a gente quebrar essa objeção nossa de ofertar o kit soluções que, para quem conhece e desenvolve do Terra, no nosso caso aqui em geral, a gente sabe que é o melhor kit para todo mundo. A gente só precisa quebrar essa objeção de falar assim, nossa, é caro, talvez a pessoa, na realidade dela, não vai fazer. Porque, às vezes, o que transparece para a pessoa? Que nós mesmos estamos acreditando no negócio que não gera renda. Porque se gerar renda, ela paga o kit. Então, a gente tem que quebrar isso e falar assim, poxa, uma parcela de R$290 por mês vai ser mole para a pessoa que realmente está desenvolvendo um negócio pagar. E isso é até um combustível para que ela faça. Então, eu acho que fazendo isso vai melhorar os fechamentos e melhorar a pontuação. Essa seria a minha contribuição. Só lembrando aí que o dia em que eu e o Renan começou a vender o kit soluções, né? Foi porque o Thales veio para Londrina, acho que estava sem maquininha, né? Aí ligou por, não, eu preciso da sua maquininha e não sei o que, daí o Renan foi lá. Aí eu fiquei em casa. Aí o Renan chegou, eu falei, o que o Thales vendeu aqui em Londrina, né? Aí o Renan falou assim, foi um kit soluções. Aí eu e o Renan falou assim, não, daí o Renan falou assim, quer saber, eu vou começar a vender esse kit soluções também. Porque o povo tá vendendo aí, por que eu não tô vendendo? Ele nunca tinha vendido, né? Nunca tinha vendido. Eu falei, realmente, amor, vamos vender esse kit soluções também. Acho que foi no outro dia, a gente foi fazer uma apresentação, saiu o primeiro kit soluções. E ele nem tinha se tocado do que ele tinha falado. Aí saiu os dois felizes, né? Tipo, nossa, a gente vendeu um kit soluções. O primeiro a gente correu mandar pro Thales, pra Gabi. A gente vendeu o nosso primeiro kit soluções e não sei o quê. Aí dentro do carro eu me toquei. Eu falei assim, você lembra o que você falou ontem? Aí ele falou assim, o que eu falei? Ele nem tinha se tocado. Eu falei assim, você falou que a partir de ontem seria vender kit soluções. E, gente, não parou mais. Porque daí toda a apresentação a gente já foca no kit soluções. E fala, ó, aqui compensa, porque que você vai ter tanto. A gente sempre mostra, ó, se você pegar 4 óleos daqui, já sai quase R$2.000. Então, compensa você pegar o kit soluções. E nisso a gente começou a vender e não parou mais. É verdade. Graças a Deus. Acima de tudo, Hoje eu fui fazer... vocês venderam, só falar um negócio,
Vocês venderam esse kit de soluções porque vocês decidiram começar a vender. Exatamente, foi Entendeu o que você decisão. falou? A partir de agora eu vou vender, eu vou começar. Vocês decidiram vender. Foi. Vou falar, amor. Hoje a gente fez uma apresentação, tava com o Guilherme, o esposo da Aninha, e com o consultor novo deles. As duas apresentações que a gente fez hoje cedo, fizemos a apresentação e eu fiz essa pergunta para a pessoa antes de apresentar os demais kits. Falei, uma parcela de R$290 por mês, ficaria legal para vocês? Ela falou, sim, ficaria. Eu não apresentei o kit Lar, kit Living. Fechei o computador, falei assim, beleza. Ela vai me dar a confirmação se vai fechar o kit amanhã. Então, na próxima reunião, eu confirmo se deu certo ou não. Mas ela não sabe que tem os demais kits. Se fechar, vai ter que ser as soluções. É legal, porque a gente mesmo vai usando dessas táticas. Por exemplo, hoje o Thales chegou para mim e contou isso, que ele usou dessa tática, né, do kit soluções, e eu hoje já usei também do Se Eu e Você, e deu certo. Então, a gente, ao longo do caminho, a gente vai compartilhando essas experiências, e é muito legal. Então, quando vocês tiverem, às vezes, alguma experiência muito pontual, coloquem lá no grupo, alguma coisa, que pode ajudar alguém que está com dificuldade também nesse tipo de objeção, quebrar uma coisa que está ali intrínseca, travada, não guarda para você. Manda lá no grupo. Por isso que às vezes a gente manda dica de como abordar a pessoa, que você está ali ao vivo, a gente manda no grupo, por quê? Porque às vezes naquele momento vai servir para alguém. Ou vai servir para alguém um dia e você vai deixar lá guardadinho. É igual Para a finalizar questão de minha parte aqui, apresentar com o kit, né? Hã? Aí eu chegando no final, apresentar com kit livre. Eu só vendia livre. Hoje é só essencial para o lar. Depois que eu coloquei ele na reta, só vai ele, porque todo mundo olha exatamente aquilo que eu apresento. Tem que arrumar soluções agora. É verdade. Mas é dito e feito, gente. Você leva o kit living, você fecha o kit living. Não tem jeito. Não tem jeito. Ah, mas é porque vai otimizar. Você vai num café, você vai levar o kit living. Beleza, não tem problema. Você vai otimizar mesmo. Não vai ocupar espaço, mas é o kit living que você vai vender. para finalizar, a questão da quebra de objeção do kit essencial do Soluções, quando a gente vai ofertar, a gente não está falando para uma pessoa que a pessoa, você vai usar os 22 óleos essenciais. A gente não está vendendo os óleos em si quando a gente apresenta o plano. A gente está vendendo uma empresa. Essa é a diferença de um fechamento para um Soluções. Você não está vendendo um óleo para a pessoa usar. Você está vendendo uma empresa por R$ 2.990. Então, o custo da empresa é muito baixo quando a gente tem essa mudança, quando a gente passa essa mudança de informação para a pessoa, ela começa a pensar de outra forma. Então, se a gente começar a fazer isso, com certeza vai melhorar os fechamentos aí. O Bill queria falar. Quando a gente começamos também, era só kit de apresentação. Eu também. Kit de apresentação, e não saía disso. Aí o Renan veio ajudar nós, pum, kit lar. Eu falei, é assim então, né? Aí depois que o Renan vendeu o primeiro kit soluções, o Bill falou o quê, Bill? Eu quero um também. Vou vender também. A Gabi no outro dia fechou. Olha só. Então, gente, vai na cabeça. Tudo que a mente da gente pensa, Deseja. acontece. É o que a Flor falou, expande. E, gente, é verdade. Ops, esqueci de falar desse negócio. Não, eu ia falar um negócio aqui de soluções. Aí ia falar algum negócio seu, Bill. Me fugiu da cabeça. Ai. O México quer falar, eu acho. Acho que era mentira. Não, o México só levantou para falar, para concordar, né? Tá com a mão levantada lá. Ah, então tá, pode falar. Não, só para dar uma contribuição aí a respeito de finalizar, de fechar o kit, né? Nós que estamos no começo do negócio, aqueles que estão ainda iniciando, eu fiz o Thales, na verdade, fez a apresentação junto com um conhecido meu. Nós fomos lá, mostramos a importância dos óleos, do produto, do plano de negócio, tudo. E a pessoa falou, agora eu não vou fechar, vamos ver o mês que vem. Aí o que eu fiz? Porque a gente sempre tem aquele desejo de fechar na hora ali, né? De apresentar e já fechar. Claro que a gente tem que respeitar a pessoa ali, aquele momento dela, até a questão financeira também. Mas eu usei de uma outra tática. Eu comecei a alimentar ele com testemunho.
eu comecei a mandar para ele testemunhos daquilo que os olhos vêm fazendo na vida das pessoas. Aí chegou agora em fevereiro, no começo de fevereiro, falou: eu quero fechar um kit. Qual que é melhor? Aí eu indiquei um para ele lá, que ele, dentro das possibilidades dele, acabou fechando o kit LAR. Olha. Mas é bem isso, porque a gente criou credibilidade. Quando a gente conta histórias, a gente se dá conta que a gente tem uma credibilidade que vai além de nós. Então, a gente lembra daquela frase que eu repito: fatos contam, histórias vendem. Contem histórias, mostrem histórias, comprovem com histórias de pessoas. Isso traz muita credibilidade. Outra coisa legal também que eu sempre falo, tem que fazer o grupo, né, de clientes. Que ali você vai mandando também os depoimentos, igual o Mestre falou. Então, a pessoa nunca te esquece, porque tá o grupo ali, mesmo que ela não comprou, faça um grupo com os clientes que ainda não compraram, ou coloca num grupo só, e sempre tá mandando ali alguma coisa, depoimento, que a gente pega nos grupos lá de dúvidas. Eu sempre tô mandando, alguém manda, eu encaminho. Porque daí a pessoa não te esquece, né? Tem uma cliente nossa também. A gente foi, até que o Renan, se o Renan for vir essa semana, né, vai tentar ir na casa dela lá. Ela quer os brindes desse mês, só que ela mandou mensagem pra Gabi hoje, falou: se não tem uma promoçãozinha como que é? Eu esqueci o nome olha, caramba, Gordo Branco. Salubelli. Ela falou: você não tem promoção no Salubelli, não? Vamos ver se a gente consegue. Opa, é esse mês mesmo. Eu falei pra ela: é esse mês mesmo. Vamos fechar. Mas ela falou: não, eu só quero o Salubelli. Eu falei: mas então... Fala, com R$1.640 você vai adquirir o Salubelli. Eu falei pra ela. Só que ela tá querendo, ela quer os soluções. Só que ela falou: nossa, esse mês não dá. Vou fazer disso daí, essa tática que você falou aí, que mês que vem eu vou atrás dela de novo. Isso mesmo. Eu queria saber sobre uma pessoa que colocou, ela escreveu aí embaixo que ela foi num aniversário e levou os olhos, só que ela não escreveu de volta. O que aconteceu no aniversário? Ela vendeu um óleo de 5 ml. A ideia que a Sueli colocou é nunca sair de casa primeiro sem os olhos, sempre ter a oportunidade para falar com as pessoas sobre os olhos ou sobre o negócio. Então, todo lugar e todo momento é hora de você falar dos olhos e sobre o negócio mesmo que seja. Porque sempre numa roda, num aniversário, num churrasco, em algum lugar, as pessoas sempre, vão estar falando de problemas, você sabe muito bem, problemas físicos, emocionais e financeiros. É sempre o assunto da roda. E se a gente tiver um óleo, um kit de óleos, uma bolsinha com óleos em mãos e poder criar uma experiência ali ao vivo com a pessoa, vai facilitar talvez ali uma venda naquele momento, ou o agendamento de uma reunião para o futuro. Acho que é isso que a Sueli quis dizer, mas naquele momento no aniversário ela vendeu um produto de 5 ml que já está ótimo, são 100 gotas dentro da casa da pessoa, que vai dar certo, ela vai gostar, vai recomprar, vai indicar e talvez comece o negócio. E, tipo assim, para quem, que nem eu, que sou iniciante, assim, legal já no início tá fazendo cartãozinho, alguma coisa já levando cartãozinho. Sim, com certeza. Dando a minha experiência, se alguém quiser ir falar também, mas a nossa experiência, por exemplo, no nosso começo, minha e do Thales, além de você ter sempre vidrinhos de amostra, isso é muito bacana, o Fer e a Lu utilizam bastante, o esquema de amostras, então sempre andar com amostras prontas no carro de peppermint, por exemplo, de laranja, de óleos que saem mais, você ter o cartãozinho de quando, por exemplo, uma pessoa compra, você pode escrever à mão ou deixar um cartãozinho pronto pedindo para a pessoa compartilhar o uso do óleo ou depoimento nas redes sociais e te marcar. Isso para nós no começo funcionou muito. Então ter cartãozinho de visita, ter esse cartãozinho com um recadinho, escrever um recadinho para a pessoa, ou o modo de uso, ter umas amostrinhas com saquinho de organza mesmo, que seja, gente, vale muito a pena. A Ina usa táticas de, por exemplo, uma pessoa compra um lavanda com você, você entrega o lavanda, pode entregar com um recadinho e dá de mimo para a pessoa a amostra de outro produto. Ela vai conhecer o lavanda, mas ela também vai conhecer as gotinhas de outro produto. Ah, sim, obrigada. Imagina que é isso. Andem com amostra, emprestei um cheio, botou... Ai, gente.
esse chat, pelo amor de Deus. Mais alguma coisa? Pode falar ainda. Não, esses dias eu ainda até te mandei mensagem que ela estava falando do aniversário. Esses dias eu fui numa loja de ração, comprar ração e conversando com o rapaz, eu fiz uma pra ele, tipo assim, e não era algo programado, entendeu? Que legal, que legal. Todo momento é momento, né? Toda hora é hora. Não adianta, gente. Se a gente não pensar que toda hora é a hora e não apresentar o plano ou o negócio, outra pessoa vai vir e vai apresentar no seu lugar, você pode ter certeza. Sejam os primeiros. Eu vou compartilhar aqui outra experiência, que inclusive eu estou em Curitiba, e eu já vendi para as garçons aqui do hotel. Porque quando eu desço para tomar café, eu desço com os olhos na mão para tomar meu lema e tal, e desperta a curiosidade da pessoa. E num café aqui do lado do hotel eu já vendi um livro no Brasil e aqui também para garçonete. Você vê como sempre a gente acha um lugar para compartilhar. É verdade. Gente, Fer, eu não sei se você lembra disso, ou se você estava, acho que você estava, com certeza, numa convenção muito legal. Eu acho que foi numa convenção, que estava, uma convenção oficial da Doterra, que no telão estava o gráfico de projeções dos ganhos por ranking. E era uma convenção oficial da Doterra, e tinha o fotógrafo oficial da Doterra, e o fotógrafo deixou de tirar as fotos naquele momento e ficou assim, ó, de boca aberta, olhando as projeções e os ganhos da companhia. E alguém naquele momento tirou exatamente a foto dele olhando de boca aberta as projeções dos ganhos, e a Ana Paula Veloso, acho que postou essa foto. Quem vai ser o felizardo que vai cadastrar o fotógrafo? Gente, todo mundo, você tem que apresentar para todo mundo, você tem que falar para todo mundo. Alguém falou com aquele fotógrafo naquele dia, eu tenho certeza, e alguém cadastrou ele. E porque aquela pessoa não subjugou. E foi muito bacana a pessoa ter registrado isso, porque foi muito, muito disso, sabe? A partir daquele momento em que ela fez aquilo, você podia ver. Você ia no banheiro, as pessoas estavam compartilhando, às vezes com a moça que estava limpando o banheiro, com o staff que estava passando para organizar uma fila, estava todo mundo compartilhando com todo mundo, só que teve que ter alguém com a audácia de falar primeiro, para que as outras pudessem ver que a todo lugar é o momento de apresentar. André e Wagner. O André levantou primeiro. Wagner, depois você vai. Não, acho que é legal essa questão das amostras, até que você falou que a Luana e o Fernando acabam usando bem. E é verdade, eu não usei isso aí, mas com o papo dentro do carro, eu trouxe uma pessoa de Londrina para Cascavel, né, pelo aquele aplicativo BlaBlaCar. Eu já vinha trabalhar, e é uma pessoa que sempre vem comigo, né? E vindo conversando tudo, eu falando, nossa, eu tô cansado de viajar desse jeito e tudo mais, né? Daí ela falou, por que você não faz outra coisa? Eu falei, eu tô fazendo. Daí eu comecei a falar, a viagem inteira, né? Daí a pessoa tem uma loja aqui em Cascavel, ela mora aqui, daí amanhã eu já vou lá, eu preciso comprar algo para mim da loja dela, e ela falou, vai lá então, acho que eu preciso daquele de pimenta lá, que arde o olho. Eu falei, já sei, eu falei, permite. Eu falei, um rapaz que vem aqui. Eu falei, mas agora eu vou comprar de você, né? Porque a gente sempre conversa bastante, né? Eu falei, fechou. E acima de tudo, eu tenho certeza que ela vai fechar, porque você, em primeira mão, teve interesse no produto dela. Você está comprando alguma coisa dela, ela vai ter credibilidade com você, você tem credibilidade com ela. Pode ter certeza. Exato. Isso aí. Manda bala, Wagner. Nossa, queria essa questão de compartilhar. Eu tinha um amigo lá na igreja que o dia ele estava passando mal com muita, como que fala? Sinusite. E aí eu pinguei a gotinha de Peppermint na mão dele, né, que eu sempre carrego Peppermint no bolso, até por conta da minha rinite. E deu muito certo, ele quis comprar na hora, ele falou, não, eu não vou dormir sem, eu quero, você tem na sua casa, eu vou buscar, eu preciso. E ele já comprou o segundo Peppermint, eu conversando com ele ontem, ele tá pingando na água, tá para correr, tá usando para tudo. E ele me falou, Wagner, a princípio, quando você me falou, eu achei o produto muito caro, eu não iria comprar,
até você ter pingado na minha mão e eu ter conhecido o produto. Hoje, a filhinha dele faz 4 meses que não usa a bombinha, está usando o Brief no difusor. Então, ele falou assim, o preço, né? Primeiramente, a pessoa olha o preço, fala, nossa, é muito caro, né? Mas ele me falou o seguinte, que preço que eu iria pagar pela saúde da minha filha, que 4 meses já ela não usa mais a bombinha, hoje ela é uma criança normal. Quando ela começou a usar a bombinha, ela não poderia, não dançava, não brincava, qualquer coisinha que ela fazia, ela já estava cansada. Então, assim, através de uma gotinha do Peppermint na mão dele, transformou a casa deles. E isso também é muito, muito legal, né? Muito gratificante a gente escutar um testemunho desse. É isso aí, parabéns. A partir do momento que uma pessoa experimenta e você faz dar certo, como o Wagner fez, a pessoa já vem pronta para comprar. Ela não vem com objeção, ela já vem com o cartão. É isso, galera? Cadê a nossa... Ah, já tô te vendo, dona Aninha. Você já sabia, né, que eu ia falar isso. Eu queria só complementar antes da foto, que a questão do Instagram, né? Que faz pouco tempo que eu comecei a dedicar um tempo ali para postar mais, né, e tal. E eu tenho tido muito resultado legal em poucos dias. Não sei se eu comentei com todo mundo, mas eu sempre comento algumas publicações meio estratégicas, né? Então, se alguém menciona óleo essencial, questão de saúde, eu sempre mando ali uns comentários, menciono as pessoas, ou chego a chamar no direct, né, para falar dos óleos. E ontem, né, no domingo, depois do treinamento, foi muito legal, porque vi uma pessoa de São Paulo me chamar por conta de um comentário que eu fiz há semanas atrás. Ela, inclusive, tem um kit Aromatouch, ela tem um frankincense que ela pagou preço de varejo, e a pessoa não acompanha ela, nem responde as mensagens. Então, o Alexandre me falou uma vez que o diferencial da nossa equipe é o acompanhamento. E isso não tem em todas as equipes, principalmente em outros lugares. Então, ontem, depois da Tamiris ter falado, afirme quem você é, reconheça quem você é e o seu valor, porque isso realmente faz diferença. Eu até achei engraçado, porque um médico otorrino, inclusive amigo da Amanda Diamante, lá de Curitiba, ele começou a me seguir e começou a perguntar sobre os olhos, e ele não conhece os olhos. Então, é legal vocês falar com propriedade, com firmeza, e demonstrar conhecimento e falar assim, eu tô aqui para te ajudar. Você aceita? Se eu te ajudar, você vem comigo? E detalhe, essa pessoa nem cadastrada não era. Então, ela já está, assim, super engajada, conversando comigo, porque olha que absurdo, a pessoa, ela é nutricionista hospitalar, ela entende do assunto, ela comprou um kit Aromatouch para o filho que tem autismo. O que o Aromatouch vai auxiliar, gente? Nem é né, o principal, auxilia, claro, mas não é o mais indicado. E ela falou, eu quero comprar mais óleos, porque o pouco que eu achei na internet como uso, eu estou adorando. Então, se eu puder né, ter alguém para me indicar, para me explicar diretamente o que funciona, porque ela falou, eu quero só que me fala, esse óleo para isso, esse vai usar em tal momento, esse quantas vezes. Era assim, pergunta simples, e a pessoa nem deu moral para ela. Então, gente, posta no Instagram, e seja o mais simples possível, porque é isso que as pessoas querem, as pessoas não querem que dê suporte nisso, naquilo, ela quer saber para que ela vai usar o óleo. E essa questão de objeção hoje, para mim, parece que tudo fluiu muito bem, até essa questão de valores, né, que as pessoas costumam achar caro. Eu escutei uma frase, vi, aliás, em uma apresentação, uma frase que falava assim, é justo que muito custe o que muito vale. E é isso, os nossos olhos, eles custam muito porque eles valem muito, e a gente tem que evidenciar isso. É caro? Sim, eu te entendo, né? Entendo seu ponto de vista, concordo com você, mas ele tem esse valor, esse preço, porque ele vale tudo isso. Então, né, a gente fala dos diferenciais da Doterra, o CPTG, a garantia de pureza, porque nenhuma outra marca se compromete tanto com isso como a Doterra, e aí você já explicou o porquê desse custo, e daí vem o valor. Então, é muito legal a gente evidenciar os diferenciais
tanto da nossa empresa quanto da nossa equipe, que isso faz a diferença, porque as pessoas vão confiar no que você está falando. Ah, então você vai me acompanhar? Se eu tiver dúvida, eu posso te mandar mensagem? Sim. Eu até falo, eu estou 24 horas, você pode me mandar mensagem que a gente vai te responder em algum momento. Então, hoje, principalmente, fez total diferença. Eu até comentei com o Thales, eu fechei um kit-lar hoje à tarde para uma pessoa do Instagram. Eu nunca vi ela na minha vida. E ela veio e sentiu confiança em... Ela quis conhecer os olhos, um kit detox, eu acho, e ela fechou um kit-lar. E hoje à noite só não fechou porque o cartão não passou. Mas aí já é uma objeção que a gente não consegue dar o nosso cartão para a pessoa, né? Mas, enfim, vai chegar o momento certo e vai dar certo também. E essa questão do Instagram que eu queria falar. Parabéns, parabéns, parabéns. Obrigada mesmo. Vamos tirar foto? Tá magrela. Nossa, quantos quilos a menos? Deu 9 quilos em um mês. Meu Deus, tá nítido. Meu Deus. Nossa, Ana do céu. É mudança de hábitos, gente. Essas receitas aí, Ana. Me ensina para nós. É mudança de hábitos, sair da zona de conforto. Nossa Senhora. Gente, alguém falou alguma coisa? Ah, o Bill. Oi. Viu? Agora também tô querendo sair para... Vou bater cidadania de fora. Só que, tipo assim, nessa cidadania de fora, não conheço ninguém. Como eu vou chegar a abordar, assim? Tipo assim, as pessoas estão trabalhando. Não vão dar muito espaço pra gente. Que teria uma técnica, assim? Se primeiro, você não vai fazer contato frio, tá? O contato frio, ele não funciona, a gente queima contato. Se a gente chegasse batendo em porta e falando, oi, tudo bom, conhece óleo essencial? A gente seria muito interesseiro nesse ponto, né? Interesseiro não no sentido malicioso, tá? Mas a gente seria. Então, você não tem nenhum conhecido, você vai criar conhecidos. Então, você vai criar oportunidades nesses lugares, se relacionando. Então, você pode... Um exemplo, tá? Um exemplo muito chulo, mas... tô numa loja de roupa, vou fingir que eu quero comprar uma roupa. Eu tô ali me relacionando. No meio que eu tô ali vendo as roupas na arara, eu tô pingando um óleo essencial, alguém vai me perguntar. Pronto, criou uma oportunidade, criou um contato, começou um relacionamento, entendeu? Mas a pessoa... E assim vai, mas não chegar nos lugares fazendo contato frio e falando, oi, tudo bem, eu trabalho com óleos essenciais, você conhece? Não funciona. Então, tente criar relacionamentos, tá? Criar essas oportunidades. Ina, você queria falar? Você já fez esse tipo? Amor, deixa eu só complementar. Não é que não funciona, é mais difícil. É muito mais difícil dessa forma. É muito difícil, é muito difícil. Tem um conhecido que é minha tia lá, ela tá tentando ajudar alguma coisa lá. Só tem uma prima, né? Ajuda, isso que eu ia falar. Que ela conhece alguém em escola, perdão, desculpa. Não, imagina isso. Em algum lugar, assim, por quê? Porque eu vou muito em escola, porque eu sou professora. Às vezes já fui em escola que eu não conheço ninguém. Mas algum professor indicou, nossa, né? Porque ele dá aula lá, porque um professor não dá aula só numa escola normalmente, entendeu? Então é um lugar bacana e que se abre também para vendedores, né? De outros produtos. Muitas escolas, não sei como é que funciona aí, viu? Mas aqui, né? Se ligar na escola, perguntar, eu sou consultor de bem-estar, você já conhece? Porque normalmente tem uma pessoa que você fala, às vezes a secretária, às vezes você tem que falar com a direção, sabe? Para conseguir esse espaço, porque normalmente eles já têm um dia, um horário, que aí eles vão te passar o horário do intervalo, que é onde você vai conseguir falar com os professores, sabe? Então, né, uma ideia. Porque essas duas cidades também não tem nenhum consultor aqui, né? É o que a gente tá tentando engajar lá. Em Santa Maria a gente conseguiu uma. Agora eu quero da Mineiros e da Escórios, que é pertinho daqui também. Só que não tem contato nenhum lá, né? Isso que é duro. Mas, né, chega lá. Tem parente, gente, mas parente tem hora que não Não dá. ajuda. Nenhuma delas vai ajudar, Kelly. Já falou, já. Já mas entrei em contato com as 3. Só a Adriana que falou que vai ajudar a gente agora. Uma cidade vizinha aqui, que, tipo assim, eu fui lá porque eu dou aula. Mas, assim, metade da minha... Não metade, mas, assim, muitos parentes são lá. Daí que aí você fala, assim, fui no CMEI, fui no
na escola que eu dava aula, tem no municipal, né? E todos esses lugares, praticamente, tem alguém que é da minha família. Porque é uma cidadezinha pequena. Só que, assim, ninguém... Tipo, esses dias que uma prima de lá comprou, mas, assim, metade, pelo menos, da escola, as professoras, eu sou a consultora. Não sei, entendeu? Então, às vezes, é isso que eu falei, assim, não tem oportunidade, a gente cria. Não... É verdade. Não tem oportunidade, a gente cria, disse tudo. Só não pode ir na prefeitura de Brotas, né? Porque senão vão querer prender você. Gi, pode falar. Deixa eu ver. Como que eu faço para, tipo, onde eu moro aqui, tem várias casas, né? E como que eu faria, assim, para marcar uma reunião com várias pessoas? Para apresentar? Depende muito, assim, de como você conhece essas pessoas, o grau que você conhece, o que você conhece sobre elas, para que você possa ter a porta de entrada com mais credibilidade para marcar uma reunião. Então, saiba um pouco, assim, do que vocês têm em comum, para você pelo menos ter uma abertura para falar, porque senão você pode queimar o contato. Então, se, por exemplo, como cada pessoa, só para explicar superficialmente, como cada pessoa é única, a gente nunca vai mandar uma mensagem pronta e não tem um segredo pronto para todas. Cada uma você se relaciona de um jeito. Então, se, por exemplo, depois que acabar, você quiser me mandar uma mensagem falando um pouco mais sobre essas pessoas, o que você conhece, qual o grau de proximidade, se é próximo, se não é, aí eu te ajudo na porta de entrada que você pode ter para convidar essas pessoas. Porque quando a gente faz o convite para alguém, a gente não pode não mandem mensagens prontas, tá? Para todo mundo. Porque para cada um você tem um tipo de abertura, para cada um vai ser uma necessidade. Às vezes as pessoas inicialmente querem só os olhos, outras inicialmente querem uma oportunidade de empreender, então a gente vai ter que analisar todo esse panorama para a gente dar, por exemplo, um tiro certeiro nessas pessoas. Sim. Só complementando aqui, a Gi é a primeira dama do condomínio. O marido dela é o síndico, então para ela tá mais fácil, né? Todo mundo conhece ela ali. Num grupo de condomínio poderia ser interessante, talvez. Não pode mandar, eu acho. Um vídeo aqui, eu tô tentando me sair aqui tirar essa câmera, mas eu não consigo mudar aqui, não consigo. Não tem problema, só tô vendo o nome Gisele aqui. Então, eu queria, porque eu conheço, assim, eu tenho amizade com várias, assim, eu tenho afinidade, lógico, com mais pessoas, e outras nem tanto, né? É só de boa tarde, né? Oi, boa tarde, passa de carro, né? Assim. Daí, tipo assim, até o meu marido deu uma ideia, ele falou assim, por que você não marca não sei como vocês chamam, mini class, uma reunião, um coffee break, não sei, à tarde, um sábado à tarde, com as que mais eu tenho afinidade, não sei. Isso. E talvez a que você tem mais afinidade, as que você tem mais afinidade, elas vão ser a sua porta de entrada para as outras. Então, aí você já me contou uma coisa que eu já estou te dando a resposta do que eu faria. Eu usaria as que você tem mais afinidade para que ela seja um caminho para você falar com as outras e marcar com todas. É isso? Umas 10 pessoas, assim? A gente sempre convida o maior número de pessoas, porque do maior número de pessoas vão umas... Depende, convidei 80, 100 pessoas, vão umas 10 no máximo. Convidei 50, vão 4 no máximo. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Eu já enviei mensagem no grupo do condomínio falando que sou consultora de bem-estar e oferecendo atendimento para quem tivesse interesse. Uma das minhas melhores clientes é uma vizinha que veio por meio da mensagem. Então, aí, ó, a mensagem no grupo funciona. Duas Bater na porta da vizinha que tá com o filho gritando também funciona, tá, gente? É dica. Eu hoje usei da tática eu tô realmente precisando de uma assistente aqui em casa
e foi mandado lá no grupo do condomínio e eu falei, eu tô precisando, se alguém puder falar comigo, não sei o quê. A pessoa veio falar comigo, descobri que ela era um contato que eu vi nas conversas anteriores que eu já tinha abordado e já tô falando com ela dos olhos, já nem tô falando mais da assistente. É que aqui no meu condomínio não tem esse grupo que pode mandar mensagem, sabe? Aqui não é só mensagem de condomínio, outros assuntos não. Então vai no boca a boca mesmo, fala com essas pessoas que você tem mais afinidade, através delas você vai acessar as outras e eu garanto que num condomínio que tem grande número de pessoas, algumas você vai conseguir acertar. Ok. Fechou, galera? Nossa, que interação! Então, de parabéns todo mundo, hein? Todo mundo, meus parabéns, meus parabéns. Eu fico muito feliz, muito grata quando eu vejo, além da interação, o respeito de vocês, o posicionamento de vocês, a experiência de vocês. Toda vez que vocês falam, cada coisinha dessa que vocês falam, eu aprendo muito. Eu aprendo muito. Eu não me esqueço o dia que a Ina, por exemplo, falou que mandava a amostrinha junto com outra, eu aprendi naquele momento. Então, muito obrigada aí pelas experiências de vocês, eu aprendi muito com elas. Aprendi com a Ana também, que é a nossa fotógrafa oficial aqui, que eu tenho que fechar a boca, porque, meu Deus do céu, tô assim, abismada. Você já era linda, você conseguiu ficar mais ainda, parabéns. Amanhã, 6 horas da manhã, hein, Thales? Nós dois lá embaixo, na esteira. Quem quiser o protocolo, eu passo depois. Esse protocolo aí... O Thales vai colocar assim, eu vou colocar amanhã uma cerveja aqui na frente da esteira e ele vai estar assim, ó, correndo. Aí eu vou colocar um bolo para mim aqui na frente também, aí vamos correr uma pizza. Corre uma maratona daí. Detalhe, gente, foram 9 quilos em um mês, eu como doce de leite todos os dias, tá? Com pão, então é tudo questão de equilíbrio. Já estou te chamando no inbox. McDonald's, que vai funcionar mais, Gabi.